Meu nome é Cláudio Martins, estamos trabalhando com vocês Geohistória de Goiás. Nesse vídeo vamos dar continuidade à formação econômica de Goiás, especificamente período colonial, o século do ouro em Goiás. Nesse período do século do ouro em Goiás, nós já falamos para vocês, didaticamente é bom você dividir o século XVIII na primeira metade do século XVIII, segunda metade do século XVIII. A primeira metade é a fase áurea, o início, o povoamento. Na segunda metade, a fase do declínio do processo de mineração. Existem algumas curiosidades sobre essa sociedade, sobre a sociedade e sobre a economia mineradora. Nesse período, Goiás, só para lembrar, região mineradora era Minas Gerais, Mato Grosso e as Minas de Goiás. Desses três, Goiás foi o segundo maior produtor, produzindo praticamente 1/6 a mais do que Mato Grosso. Tá? Então, Goiás produziu em quantidade, foi o segundo. A maior parte do nosso ouro retirado aqui é o ouro em pó, e basicamente era utilizado como a moeda corrente. Houve muita riqueza, mas também muita fome, porque houve crise de desabastecimento de alimentos e de víveres, ou seja, não tinha a pecuária e a agricultura basicamente foi relegado aí à questão do segundo plano. Uma característica importante para você perceber, até mesmo nas próximas aulas com relação a povoamento, é a ausência de mulheres brancas na nossa região. Tá? As mulheres brancas que existiam na nossa região geralmente eram dos funcionários públicos, aqueles que vinham gerenciar Goiás, e eram raros, porque muitos deles também vinham sem as suas mulheres. Tá? Então a ausência de mulheres brancas era uma característica marcante na nossa região. Consequentemente, você vai ter na nossa região uma miscigenação muito forte. Mas a miscigenação forte do século XVIII foi entre o homem branco e a questão do negro, tá? Principalmente na parte mais civilizada. Tá? O contrabando do ouro, ele foi um dos fatores cruciais na nossa época, na época da mineração do século XVIII. Tanto é que, para evitar o contrabando, a coroa tentava fechar a região das minas. Para você vir para Goiás, você tinha que vir por caminhos específicos. Em cada região de Goiás, em determinadas regiões, tinha o tal dos registros. O registro é como se fosse um posto policial hoje, um posto fiscal hoje. Você, para chegar em Goiás, você tinha que passar primeiro ali para o lado de Lusiânia, perto de Brasília, para você adentrar o território. Lá naquela região próxima da Lusiânia tinha um registro. Aí as pessoas que adentravam ou saíam do território, passavam por lá, a tal da picada ou caminho real. A Estrada dos Bandeirantes, que retratada de vez em quando em alguns documentários. Mas mesmo assim, mesmo a coroa fechando a região das minas, evitando navegação no Araguaia e Tocantins, criando os registros para entrada e saída de mercadorias e de pessoas, nós tivemos muito contrabando, principalmente contrabando por parte da igreja. E aí você vai me perguntar assim, professor, onde foi parar o ouro de Goiás? O ouro de Goiás, ele foi parar lá em Portugal, mas não ficou em Portugal. Mas como assim, professor? Lembra do Pacto Colonial? Tudo que vinha para o Brasil vinha por meio de Portugal, mas Portugal não produzia nada, quem produzia era a Inglaterra. Então, o nosso ouro, parte do nosso ouro, via oficial, via coroa, via os portugueses, foi financiar a Revolução Industrial de 1750. Em 1750, a Inglaterra promove basicamente a sua primeira Revolução Industrial. Então, parte do nosso ouro financiou a Revolução Industrial da Inglaterra. E a Inglaterra se tornou a grande potência que nós conhecemos durante o século XIX até o início do século XX, ainda hoje é. Então, o contrabando do ouro também por parte da igreja. Tá? Esse contrabando do ouro, onde o ouro nosso foi parar? Parte na Inglaterra, por vias oficiais, comércio, mas a outra parte foi através do contrabando promovido pela igreja, surgindo e dando fundamento à ideia da Santinha do Paúco.
né? Quando você vê uma pessoa assim, né, você pensa que ela é uma coisa e na verdade ela é outra, né? Santinha do Pau Oco, por quê? Porque naquela época o santo era pequenininho e era oco por dentro. Então você colocava o ouro por dentro do santo e lacrava. Você pode perceber que na região das Minas, se você for lá em Ouro Preto, né, você vai ver lá as obras de Aleijadinho, você vai ver que as obras são monstruosas de grandes. Se você for na cidade de Goiás, lá vendo as obras, principalmente do Veiga Vale, que retrata um pouco antes daquele período, você vai ver que os santos são grandes. Então, esses santos produzidos aqui na nossa região mineradora, Minas, Goiás, né, eles eram produzidos aqui em Goiás e mandados para o Vaticano. Produzia-se o santo aqui, mandava para o Vaticano. Aí mandava esses santos, né, cheios de ouro. E para que esse ouro foi lá para a Itália, foi para Roma, foi para o Vaticano? Porque lá em meados do século XVIII, volta de 1750, nessa data aproximadamente, cria-se a Basílica de São Pedro, que é o centro administrativo do Vaticano hoje. Se tu for no Vaticano hoje e olhar para a Basílica de São Pedro, entrar na Basílica de São Pedro e olhar para o teto, você vai ver que o teto é de ouro. Então, grande parte daquele ouro é extraído das Américas, né, que foi contrabandeado por meio do santinho ou santinha do Pau Oco. É uma das curiosidades da nossa região. Nós falamos também que as pessoas que chegam na nossa região, eles já descem do cavalo, do burro, da mula e já vão fazer atividade de mineração, vão para a mineração, né? Então, quem é que vai trazer a pólvora, o sal, roupas, equipamentos, ferramentas, a bateia, né, para a nossa região? Aí entra, nós já falamos em vídeos anteriores das expedições de exploração, bandeira, entradas e descidas, antes da ocupação. Agora tem gente morando aqui, tem gente trabalhando aqui, explorando a mineração, só que precisa de mantimentos, precisa de alimentos, e aí você tem, né, a tal das monções. As monções, se você pesquisar aí no Google, tu vai ver que é inundação, tá? Então, no período da mineração em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, você tinha as monções, que eram expedições que acompanhavam as enchentes dos rios, os períodos das enchentes, né? Geralmente por navegação, trazia de São Paulo os mantimentos para a região mineradora. Tá? Era um percurso que poderia levar até 2 anos, saindo de São Paulo, navegando pelo rio Araguaia-Tocantins, pelo rio Paraguai, subia, descia lá em Cuiabá, abastecia as minas de Cuiabá, desciam para Goiás, através desses rios, dessas enchentes, né? Passando por Minas, voltava para São Paulo. Era um percurso de mais ou menos até 2 anos. Vindo direto de São Paulo para cá, gastava-se aproximadamente, de São Paulo a Goiás, em torno de 5 a 6 meses. Então essas expedições, monções, são expedições de abastecimento de regiões mineradoras. Até hoje, só caiu, desde 2004 para cá, apenas uma vez em prova. O que foram essas monções? Expedições de abastecimento das regiões mineradoras, ok? No Brasil, nós temos algumas formas de explorar o ouro, alguns tipos de exploração do ouro, né? Eu tive a oportunidade de ir em Ouro Preto algumas vezes e lá, na época que eu fui, tinha o turismo na mina. Você entrava, né, e aí você entrava nas galerias, né, nos túneis pequenos, mas aí você conseguia ver lá na região de Minas Gerais, né, a mineração, né, chamada a mineração de mina, ou o talho estava aberto, que são os filões, mineração de morro, tá? Em Goiás, esse modelo de exploração, isso praticamente não foi registrado, salvo exceções, mas basicamente não foi registrado, né? Aquele modelo de exploração, lembro novamente do Pica-Pau, que ele entrava num carril e ia para dentro das minas. Em Goiás a gente não vai ter isso, porque em Goiás o ouro que vai ser explorado é chamado ouro de aluvião.
pode cair na tua prova também, mineração de cascalho, que é o ouro que fica mais na superfície. Então, nós não tínhamos tecnologia, né, naquela época, aqui em Goiás, na região, para explorar o ouro profundo. Então, você pode ver uma figurinha aí, que basicamente o ouro de aluvião está vinculado à exploração do ouro à questão próxima aos rios, né? Isso foi ruim porque a exploração da mineração, para lavar o cascalho, muitas vezes desviou o curso de rio, né? E aí provocou o quê? Assoreamento, e vários rios desapareceram com esse modelo com essa metodologia aí de extração do ouro em Goiás. O ouro de Goiás é aluvião, o ouro que fica mais na superfície, próximo aos rios, e isso trouxe um prejuízo muito grande para a questão dos rios em Goiás, devido ao processo que os barrancos iam desmoronando dentro dos rios, muitos foram assoreados e até soterrados. Tá? Então, como que a coroa retirava, no período colonial, a riqueza aqui da colônia, aqui da capitania de Goiás, né? O principal imposto, nós já sabemos, quem já estudou um pouquinho de história, é o quinto, né? O quinto pode vir 20% da produção do ouro, ou pode vir desse jeito também, né? 20%, cadê? Vamos voltar aqui. 20%, né? Pode vir desse jeito, né? Um quinto. 20% da produção do ouro. Como era cobrado isso? No primeiro momento, descobre o ouro em Goiás, Bartolomeu Bueno da Silva. Ele passa a ser o prefeito da região, o intendente das minas. Ele é que vai administrar. No primeiro momento, como que vamos cobrar o quinto? O quinto é cobrado pelo tal de, no primeiro momento, nos 16 para 17 anos iniciais, pelo sistema de captação. O que é o sistema de captação? No início, nós não tínhamos, a coroa portuguesa não tinha, primeiro, não sabia a quantidade de ouro que tinha aqui, e segundo, não tinha uma estrutura administrativa para poder explorar, para cobrar o imposto. Então ele não sabia a quantidade de ouro que tinha, não tinha estrutura administrativa para cobrar o imposto. Então como que ele cobrava esse quinto? Pelo número de escravos que tinha lá na lavra. Chegava na lavra, né, na região mineradora, aí o dono da lavra se apresentava e apresentava o número de escravos. Por que esse procedimento, professor? Porque era muito fácil esconder o ouro. Esconder o escravo, não. Então, cobrava-se pelo número de escravos na lavra. Então, utilizados no garimpo, presumo, se eu tivesse 10 escravos, cada escravo vai produzir X ouro, então ele cobra mais ou menos por essa produção estimativa. Previa uma cobrança de 17 gramas de ouro por escravo. Se tivesse 100 escravos lá, multiplicava isso por cabeça. Ok? A outra forma de cobrar o quinto foi o sistema de finta, que é a cobrança acontecia de forma anual, né? Fixado aí em 30 arrobas. Você não vai pagar, não vou ficar cobrando isso de você. Então, anualmente, a gente cobra dessa lavra 450 quilos de ouro. Depois da captação, cria-se em Goiás as casas de fundição. A partir de 1751, nós já vamos ter aí 2 casas de fundição em Goiás, e essas casas de fundição, elas fazem o quê? Pegam o ouro em pó e transformam em barra e já colocam o selo lá, né, da propriedade real. Então, e já tira o imposto, já tira o quinto. Então, as casas de fundição é uma maneira de evitar circulação de ouro em pó, é uma maneira de evitar também contrabando, transformando esse ouro em barra e já cobrando o imposto. Existia em Goiás 2 casas de fundição. Se você for na cidade de Goiás hoje, você vai encontrar o Palácio Conde dos Arcos, que é o palácio do governo, e do lado você encontra a casa de fundição, onde transformava o ouro em pó em barra. A outra casa de fundição que nós tínhamos na época, né, está na região norte do estado. Tá? A captação foi utilizada até 1751 e depois se instituiu o quinto, né, por meio da casa de fundição. Foi o que nós já falamos.
Além do quinto, lembra de uma das características da sociedade mineradora? Arroxo fiscal. Muito imposto. Cobrava-se o quinto, 20% da produção do ouro, mas tudo que você fosse fazer aqui na nossa região, você pagava o imposto. Por exemplo, as entradas. As entradas, também já falei nesse vídeo, sobre a questão da coroa fechar a região das minas. Então, para entrar ou sair aqui, mas principalmente para entrar, você pagava imposto, tá? Você tem a região das minas, Goiás. E aí, para chegar em Goiás, você passava ali na região de Lusiânia, tinha o tal do registro. Os registros eram locais onde ficava um funcionário da coroa para cobrar os impostos, para manter um controle de quem entrava e de quem saía da região das minas. E nesse controle se cobrava o imposto chamado de entradas, o imposto sobre circulação de mercadorias. Hoje nós temos, o tal do ICMS. É muito similar, nós podemos fazer essa analogia, tá? Agora o dízimo, se fosse foi criado para desencorajar a população aqui de Goiás a ter uma produção agrícola e pecuária. Então, a atividade da agricultura, a atividade da pecuária, pagava-se um imposto que ficou conhecido como dízimo, a 10ª parte da produção. Então, se eu produzisse aqui na nossa região 10 sacos de milho, 10% disso ia para a coroa, basicamente para alimentar também os funcionários públicos e parte da segurança que estava aqui. Mas o dízimo era cobrado sobre o trabalho, os agricultores e as pessoas que desenvolviam a pecuária. O dízimo era um desestímulo e desencorajava o desenvolvimento dessa atividade, tá? Outra questão que foi cobrada, esse imposto às passagens, sobre o trânsito, nos rios, navegação, para não estimular a navegação, e quando existia, se cobrava o que nós chamamos de passagem. Passagem é trânsito, é imposto sobre navegação. Agora, se você fosse funcionário público, você tinha que pagar imposto, olha que loucura. Ah, mas hoje paga? Paga. Funcionário público hoje paga imposto, Para quem recebe um pouco acima da alíquota lá, você paga o imposto de renda, Então, o funcionário público não tem como escapulir do imposto de renda, todo mundo paga, mas o funcionário público paga. Naquela época se cobrava os ofícios. Então você tem entradas, dízimos, passagens, ofícios, e aí você tem os CISAs, Porque você tinha o comércio interno também dos escravos. Chegava a peça nova, tinha que se colocar em evidência, Se você for nas cidades históricas de Goiás, Nossa Senhora do Rosário do Meia Ponte, que é Pirinópolis, e for na cidade de Goiás, você vai encontrar, nas duas tem a ponte, e na ponte você vai ver um pilarzinho, Esse pilar, essa ponte era um local de muita passagem, é um local que passava muita gente, e essas peças, quando chegavam, elas ficavam expostas, nesses pilares, eles ficavam basicamente nessa posição, seminus, e as pessoas iam passando, Lógico que tinha algumas localidades que tinham os mercados de escravo, mas basicamente essas peças ficavam em exposição onde passava muita gente. E aí realizava o comércio de escravos. Todo mundo ali ganhava uma parte, o comerciante ganhava uma parte, a igreja ganhava uma parte, porque a igreja registrava quem era o responsável por esse registro, tá? Nós não vamos entrar em detalhe de como era comercializado, A gente sempre, na nossa região, a escravidão é uma coisa muito complicada de se falar, mas como que a gente olhava e como que era observado para se comprar um escravo, Basicamente, olhava-se os dentes, além da estrutura corporal, e olhava a canela, A canela fina é de pessoa trabalhadora, a canela grossa é de pessoa preguiçosa. Isso ficou no imaginário do sertanejo depois, no século XIX, e chegou até nossa realidade, Tanto é que o pessoal falava na roça, o piador grosso. O piador grosso é onde você piava a galinha, a canela mesmo, a canela. E aí dizem que é de pessoas preguiçosas. Então são algumas curiosidades dessa época
né, da sociedade escravocrata. A outra questão é a questão do foro, né, o imposto pago, se você usasse terrenos, casas, aí você tinha que pagar um imposto que era chamado o foro, tá? Então esses impostos aqui, de vez em quando caem em prova, principalmente quando é prova organizada pelo Poder Executivo. É engraçado isso, se você for analisar, tá? Então esses impostos eu não coloquei aqui para você prestar atenção, grava isso aqui, você vai, printa essa tela, decora isso, porque vira e mexe, os impostos, além do quinto, caem, né? E esse imposto promove o arroxo fiscal. Agora, essa questão do TJ de 2008, né, durante o início da colonização portuguesa, só para a gente remeter, primeira metade do século XIX, ou primeira metade do século XVIII, início da colonização, foi proibida a navegação nos rios Tocantins e Araguaia. Por que foi proibida a navegação dos rios em Goiás, Tocantins e Araguaia? Uma das explicações está aqui, ó. A coroa portuguesa queria fechar a região das minas para evitar contrabando. Então a resposta para isso aqui está na letra A, deixa-me ver, visava impedir o contrabando do ouro produzido em Goiás. Essa é a resposta correta, tá? Então fica fácil depois que a gente passa por essas explicações, tá? A gente fala muito de ouro em Goiás, porque praticamente foi o metal que teve mais visibilidade. Mas nessas andanças, os bandeirantes, os mineradores daquela época encontraram ouro também na região de Goiás. Essa questão caiu numa prova até da polícia, acho que salvo engano, da polícia militar, né? Que na metade do século XVIII, aproximadamente na metade do século XVIII, nós temos ouro na região de Porá. Lá nos rios Claro e Pilões, nesses rios nós encontramos nessa época, né, a exploração de diamantes em Goiás. Agora, o que costuma cair sobre isso? Caiu poucas vezes, mas o que você tem que entender, o ouro qualquer um podia explorar, tendo recurso, tendo escravo, tendo ferramentas, tendo condição, qualquer pessoa poderia adquirir lá sua lavra e explorar. Agora, no diamante, para o diamante, não. No diamante existia a concessão específica para determinadas pessoas. O direito à lavra, achasse ouro, diamante na nossa região, era dado a um único concessionário. Né? Até bem pouco tempo a gente viu em novelas retratadas aí na Globo e em outras emissoras a figura do comendador. Era o nome dado a esse concessionário, aquele que somente ele poderia explorar a região ou a questão da lavra e compra de diamantes. Por que isso? Porque a coroa não sabia a quantidade de diamante que tinha, né? E não sabia, às vezes, não tinha muito controle sobre essa atividade. Então a coroa utilizou dessa característica e colocou como imposto para o diamante, imposto dos diamantes, aquela ideia da captação. Pode vir assim e sem o I também. A ideia da captação. É o imposto sobre a cabeça do número de escravos. Então, se na lavra de diamantes eu tivesse 100 escravos, você vai ter a cobrança de imposto de diamantes, captação. Qualquer um pode explorar? Não. É destinado apenas a um concessionário, né? A partir no final do século, a partir da segunda metade do século XVIII, aí a coroa vai assumir realmente a extração. A coroa vai assumir isso, mas basicamente isso foi extinto em 1832, porque o diamante praticamente nós não tínhamos tecnologia para explorar mais, né? Aí a questão que eu falei para vocês que a OEG organizou, da PM, soldado músico, o primeiro descobrimento de diamantes em Goiás foi em 1733, lá nos rios Claro e Pilhões. Apesar de pouco conhecida por causa da grande visibilidade do ouro, a exploração de diamantes foi objeto de extrema atenção por parte das autoridades portuguesas. Em Goiás, a segunda metade do século, a partir de 1700 e pouco, né, a exploração do diamante era aberta a todos os mineradores? A gente viu que não é aberta a todos os mineradores.
Aberta a todos os mineradores? Também já está falando que não é, então está certo, é errado. Restrita a contratadores legalmente autorizados, né? Após recolher o quinto, a gente viu que é restrita a pessoas, a um único ou a contratadores, mas o imposto do diamante não é o quinto. O imposto do diamante é a captação, por isso que está errado aqui. E a resposta é a letra D, no sentido que é restrita a contratadores legalmente autorizados, desde que esses recolhessem a captação, que é a resposta correta para essa questão. Tá? Essa que caiu em 2013, né? E se cair, nós vamos acertar agora novamente. Diamante, qualquer um pode explorar? Não. Qual é o imposto? O tal da captação. Tá ok? Rio Claro e Pilões. Para administrar toda essa sociedade, para administrar toda essa estrutura que foi criada aqui, quando se descobriu o ouro pelo Bartolomeu Bueno da Silva, esse território, praticamente não, esse território nos primeiros anos, ele ficou vinculado a São Paulo. Nós que nascemos aqui na nossa, eu sou tocantinense, nasci goiano, virei tocantinense, né, porque com a divisão do estado, local que eu nasci virou Tocantins, né? Mas desde o início todos nós éramos paulistas, porque essa região era administrado pelo governo de São Paulo, era administrado pelos paulistas, né? Cria-se então na região a intendência, o primeiro intendente de Minas foi o Bartolomeu. Ele veio, criou uma curiosidade. O nepotismo já existia desde essa época, porque ele empregou todo mundo aqui, os parentes dele, né? Empregou sobrinho, né? Cunhado. Então ele cria toda uma estrutura de uma empresa familiar nos primeiros momentos, né? Para administrar a região das Minas de Goiás. Qual o objetivo da intendência de Minas? Além de distribuir o lote para explorar, cobrava-se tributos, fiscalizava o trabalho dos mineradores. Tá? É como se fosse um prefeito daquela localidade. Tá ok? Até que Bartolomeu estava aqui explorando com a sua família, toda essa empresa familiar que ele cria aqui, né? Chovendo de gente, vindo gente pra caramba, inclusive esse foi um dos motivos, né, para a coroa justificar tirar da mão dos paulistas. Coroa é Portugal. Tirar o controle da região da mão dos paulistas. Um dos motivos, aumento da população. Lembra da violência, dinamismo urbano, muita riqueza, aumento da população. Então, foi aumentando demais a população aqui. E aí, então, o que nós falamos é o seguinte, houve a institucionalização. Ocorreu a institucionalização, porque quando estava na época do Bartolomeu, isso aqui é fase de exploração. Na fase de exploração, tudo pode. Violências acontecem, desvios acontecem, né? Então, mesmo ele representando o governo paulista aqui, era uma fase de exploração esses primeiros 16, 17 anos. Tanto é que em 1749 é que se cria a capitania de Goiás. Criando a capitania de Goiás, o arraial vira Vila Boa de Goiás, né? Então a capitania de Goiás precisa de um governador, e aí cai em prova de vez em quando isso. O primeiro governador de Goiás, para governar essa região, é o Dom Marcos de Noronha, pode vir com U, né? O famoso Conde dos Arcos. Quando ele estava aqui governando Goiás, sendo funcionário da coroa português Dom Marcos de Noronha, ele ainda não era o Conde dos Arcos. Ele sai daqui, depois vai lá para Pernambuco, governar Pernambuco, e lá ele compra o título de nobreza, e aí ele vira Conde dos Arcos lá na região, lá em Pernambuco, quinto Conde dos Arcos, né? Mas o Conde dos Arcos, ele ficou aqui durante 6 anos aproximadamente, de 49 a 51, e o que esse cara fez? Primeiro, a criação da capitania. Houve confronto entre paulistas e portugueses aqui, como afirmou algumas questões? Não, não houve confronto. A coroa portuguesa foi hábil, né?
é muito longe, a distância do centro minerador, ou seja, de Goiás até São Paulo, é muito longe. Para você sair de São Paulo e vir em Goiás e voltar, você gastava 6 meses no mínimo, né? Para facilitar a administração, nós vamos instituir lá, né, uma capitania com o governador, com o ouvidor, a população está aumentando, tem que se cobrar mais os impostos. Então a coroa, uma série de justificativas, essas 3 principais, né, aumenta a população, facilitar a administração e o centro administrativo muito longe do centro político, aí a coroa, para defender os seus interesses, fechar mais ainda essa região, a região mineradora, evitar contrabando, ela cria a capitania de Goiás em 1749. Né? E aí você vai pensar, nossa, quem é que vai ser o responsável por delimitar esse território? O primeiro governador. O primeiro governador é o responsável por criar aquele mapa de Goiás, aquele mapa que a gente lembra, olha ele, vai até o Tocantins. Pega parte de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro pertencia a Goiás nessa época, pega do Triângulo Mineiro, passa por Goiás e vai até o Tocantins. Então, aquela visão daquele mapa, quem delimitou o território foi o Conde dos Arcos. Uma outra coisa que o Conde dos Arcos faz quando ele está aqui, ele propõe para a coroa portuguesa, ele não tinha autonomia. Tá? Nós estamos aqui em nome da coroa, ele estava aqui em nome da coroa. Ele propôs para a coroa transferir a capital da região, que era a cidade de Goiás, a Vila Boa de Goiás, para Nossa Senhora do Rosário do Meia Ponte, para Pirenópolis. Então, o primeiro a propor a transferência da capital de Goiás, isso pode cair na sua prova, não foi o Pedro Ludovico, aqui em 1930, foi Conde dos Arcos. O primeiro a propor foi, porque quando ele chega em Goiás, quem conhece Goiás sabe que é dentro de um buraco, né? E aí ele tenta centralizar também a questão política, trazendo para a outra região mineradora, porque essa região de Goiás para Pirenópolis é uma região mineradora da época. Goiás e Pirenópolis, o centro da mineração basicamente estava ali. Né? E Dom Marcos de Noronha, então, é o primeiro a propor essa transferência de Goiás para Pirenópolis. Tem uma questão no nosso material que você vai ter acesso, que tem essa observação. Então, e essa estrutura administrativa que foi criada junto com a capitania? Você tem o capitão, olha para você ver, governador, capitão, general. Porque além de ser responsável pelo poder executivo, ele também era o chefe das Forças Armadas, podemos dizer assim, responsável pela defesa, administração, entre outras funções. Para cobrar os impostos, aí tem o provedor-mor. Né? É o cobrador de imposto, está aqui responsável pela fazenda, é imposto, tá? Anota aí, cobrador de imposto. Veio para cá para cobrar os impostos em nome da coroa. E aí estabelece a justiça. A justiça, quem é que vai controlar a justiça? O tal do ouvidor-mor. O ouvidor-mor é o responsável pela justiça, provedor pelas finanças, tá? E o capitão-general, governador, capitão-general, responsável pela defesa e pela administração pelo executivo. Ok? Né? Nos vemos no próximo vídeo. Vamos dar continuidade à formação econômica de Goiás.